Olá, jovem mancebo! Hoje eu vou te ensinar a resolver um problema de física. Fica ligado. Então vamos lá. O problema é bem rápido, simples, fácil e deve servir para você começar a desenvolver as suas habilidades para começar a resolver os problemas, ok? Vamos ler o problema? Um certo ônibus a 72 km por hora está ultrapassando um caminhão que viaja no mesmo sentido a 54 km por hora. O comprimento do ônibus é de 12 metros e do caminhão 15 metros. Calcule em metros por segundo a velocidade relativa do ônibus em relação ao caminhão, o tempo gasto para ultrapassar o caminhão usando a velocidade relativa e as distâncias efetivamente percorridas pelo ônibus e pelo caminhão durante a ultrapassagem. Bom, primeira coisa que se faz um problema de física, lê ele completo, sem nem pestanejar, você lê ele completo. Aí a segunda coisa que você faz é identificar a pergunta, quando houver uma pergunta. Nesse problema, especificamente, ele não te dá uma pergunta, qual é? Ele te diz, calcule, aqui ó, calcule em metros por segundo a velocidade relativa. Isso significa dizer que ele quer que você faça uma conta. Mas aí você já sabe qual é a conta que você quer, que o problema quer que você responda. Nesse caso, calcular em metros por segundo a velocidade relativa do ônibus em relação ao caminhão. Nesse sentido, se a gente olhar para o problema, você tem aí 72 km por hora e 54 km por hora. Bom, não precisa fazer nenhum esforço para saber que se ele está pedindo em metro por segundo, você tem que acabar transformando de quilômetro por hora para metro por segundo. E você faz isso dividindo por 3,6. Se fosse o contrário, seria multiplicar o valor de metro por segundo para quilômetro por hora. Mas não é isso que ele quer que você divida, ou seja, você transforme os 72 km por hora em metros por segundo. Então, se eu pegar 72 km por hora e dividir por 3,6, eu vou acabar tendo 20 metros por segundo. E se eu pegar os 54 km por hora e dividir por 3,6, eu vou ter 15 metros por segundo. Acabou o problema? Não. Aqui você apenas encontrou a velocidade em metros por segundo de cada um deles. Ele quer a velocidade relativa do ônibus em relação ao caminhão. Para isso, você tem que entender o que é velocidade relativa. Bom, deixa eu lhe mostrar. Vamos imaginar que esses dois pilotos aqui, essas duas canetas, são dois automóveis, Um automóvel a 100 km por hora e o automóvel a 90 km por hora. Vamos dizer que você está nesse a 100 km por hora, fazendo uma ultrapassagem nesse que está a 90 km por hora. Óbvio, você sabe que seu carro está a 100 km por hora, mas se você está no carro parado e o carro é o teu referencial, você pode admitir que ele está a 0 km por hora. Entretanto, você está fazendo a ultrapassagem. Mas para quem olha de dentro desse carro, onde você está, para o carro que está sendo ultrapassado, ele faz um movimento contrário, ou seja, ele vai para trás, com uma velocidade muito inferior à velocidade dos 90 km por hora que esse carro deveria ter. Isso significa dizer o quê? Que existe uma velocidade relativa, ou seja, que se um carro estivesse parado, o outro estaria fazendo outra velocidade. Perfeito? Então, se eu aplicar isso para o meu problema, eu vou ter a seguinte situação. Eu sei que que o ônibus está a 20 metros por segundo e que o caminhão está a 15 metros por segundo. E que a ultrapassagem vai ocorrer dessa maneira. Perfeito? O ônibus está mais rápido que o caminhão e por isso vai ultrapassá-lo. Porém, se eu quero a velocidade relativa dessa situação, eu tenho que admitir uma coisa. Alguém deve estar parado. Nesse caso, o ônibus. O ônibus está parado. Significa dizer, então, que o caminhão está se movimentando para trás. Veja, é a mesma... Se você não olhar para o contexto, olhar apenas para o que está acontecendo, é a mesma coisa da outra situação. Veja só.
o móvel, o caminhão, está ficando para trás. Tá? Então, na mesma situação. Mas ele fica indo para trás com que velocidade? Bom, com a velocidade que é a diferença das velocidades. Se o ônibus está a 20 metros por segundo e o caminhão a 15 metros por segundo, a diferença das velocidades é 5 metros por segundo. Repare que o mesmo efeito ocorre se eu considerar que o caminhão está parado e o ônibus está andando a 5 metros por segundo. Perfeito? Então a velocidade relativa do ônibus em relação ao caminhão, porque ele está mais rápido, obviamente, é de 5 metros por segundo. É apenas uma subtração entre as duas velocidades. Perfeito? Então, essa primeira parte, veja só, o calcule em metros por segundo a velocidade relativa foi feita. O segundo questionamento é qual o tempo gasto, né? Calcule o tempo gasto para ultrapassar o caminhão, para o ônibus ultrapassar o caminhão. Tá? Usando a velocidade relativa. Então, veja, antes a gente tinha uma pergunta, agora a gente tem outra. E agora a gente sabe o que é para calcular. Qual o tempo gasto? Então, qual é o tempo que leva para o ônibus ultrapassar o caminhão? Bom, eu vou considerar o seguinte. Tá vendo aquele pontinho, essa cruzinha azul no final do ônibus? Perfeito? Eu vou admitir que a ultrapassagem começa com essa cruzinha nessa posição. Perfeito? E eu vou admitir que a ultrapassagem termina quando essa cruzinha estiver na frente do caminhão. Aí você vê que a distância total percorrida por essa cruzinha foi de quanto? Sabendo que ela está se movimentando a 5 metros por segundo. Bom, é fácil, é só você ver que o que a gente está fazendo aqui é somando a distância, o tamanho do ônibus com o tamanho do caminhão. Então o tamanho do ônibus era 12, o tamanho do caminhão 15 e a cruzinha teve que andar os 27 metros, que é a soma das duas distâncias. Bom, qual o tempo gasto? Veja, essa era a pergunta. E das três variáveis que eu tenho da equação da velocidade, é justamente o ΔT, né, o tempo que está faltando. Né? Eu tenho a velocidade e eu tenho a distância. Então, substituindo os valores, fica 5 igual a 27 sobre ΔT. O ΔT está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Agora, para isolar o ΔT, eu pego o 5, que está multiplicando o ΔT, e passo para o outro lado dividindo. Eu vou acabar com ΔT igual a 27 sobre 25, e 27 dividido por 25 dá 5,4 segundos. Perceba que eu também poderia ter resolvido esse problema com a equação da função horária da posição, onde a posição final, ou seja, o x, ele deve ter andado os 27 metros, partindo da posição inicial de 0 metros, com uma velocidade de 5 metros por segundo, e o tempo é o que eu vou determinar. Então, 27 igual a 0 mais 5t, isso dá 27 igual a 5t, eu só vou trocar os fatores de posição, eu vou ficar com 5t igual a 27, o 5 está multiplicando o t, passa para o outro lado dividindo e acaba com 27 sobre 5, que dá 5,4 segundos. Então veja, mais um problema que mostra para você que dá para calcular de diversas formas, né, de diversos meios para você chegar na mesma resposta. Tá? Então não existe só um jeito certo. Tá? Você pode utilizar tudo que você tem no seu arsenal aí de equações para resolver esse problema. A outra pergunta é a distância efetivamente percorrida pelo ônibus e pelo caminhão, né, durante a ultrapassagem. Então ele quer saber, com essas velocidades, né, que o ônibus tem de 20 metros por segundo e que o caminhão tem de 15 metros por segundo, nesse tempo de 5,4 segundos, qual é a distância que eles andam, certo? Por quê? Eu sei que a velocidade relativa é de 5 metros por segundo, mas eu sei que o caminhão tem uma velocidade e o ônibus tem uma velocidade. Essas velocidades, nesses tempos, vão dar distâncias diferentes. Tá? Então, para o ônibus, eu vou pegar aqui a equação da função horária da posição. Eu vou, então, saber qual é a distância final que ele vai andar, né? O S, sabendo que saiu da posição inicial S0, mais a velocidade que ele tem, 20 metros por segundo, vezes o tempo que ele caminhou, né, para a ultrapassagem.
que foi de 5,4 segundos. Então, 20 vezes 5,4 vão dar 108 metros. Para o caminhão é a mesma coisa, porém a velocidade é de 15 metros por segundo, então ele vai andar só 81 metros. Se você quiser usar a equação da função da velocidade igual à variação do deslocamento sobre a variação do tempo, você pode usar também ΔS sobre ΔT. Tá? Inclusive, pratique aí, veja como é que fica. Tem que dar as mesmas respostas. Tá? Um fato interessante de notar é que se você subtrair os 108 dos 81, vai dar exatamente 27 metros, que era a distância total percorrida pelo xizinho, né, o final do ônibus, para fazer a ultrapassagem. Ou seja, você percebe aqui que a 72 km por hora em 5,4 segundos você anda 108 metros. Né? Veja como é longo essa distância. Agora imagina você a 72 km por hora pegando o celular e dando aquela checadinha. Né? Se você passar 5,4 segundos, que é mais ou menos o tempo que você leva para desbloquear, abrir um aplicativo e ler uma mensagem, você já andou 108 metros. Tá vendo como é perigoso, né? Mexer no celular? E como é que você sabe que isso é perigoso? Bom, porque você anda 108 metros e quem te garante isso são as equações do movimento. Então, veja como isso que você está estudando está diretamente ligado ao teu dia a dia. Tá? É importante ressaltar que você não está estudando à toa ou não está estudando para a prova, você está estudando para ser uma pessoa melhor. Então, fica ligado, mais para frente vamos ter aí mais vídeos de mais problemas, de exemplos, e eu espero que eu tenha ajudado. Tá? Até a próxima, valeu!